Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos aqueles que acompanham nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical, que neste caso, nesta oportunidade, já é a lição 13 e colocamos um título semelhante ao anterior, Outras Questões Controversas. O nosso texto áureo continua o mesmo, a mesma preocupação de termos pontos controvertidos e precisamos nos apoiar mais nas Escrituras. Nosso texto áureo diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, e conforme vimos anteriormente, é o testemunho de Pedro a respeito dos escritos ou cartas de Paulo, que ele reconhece ter grande sabedoria, segundo o ministério que Deus lhe confiou, e que escrevendo ele, Paulo, muitos têm torcido as suas escrituras, porque de fato, Paulo tem uma sabedoria tal e escreveu sobre pontos difíceis de entender. Mas como Paulo mesmo disse, e eu cuido que tenho o Espírito de Deus. E estava irrepreensível na missão que Deus lhe confiou, de ser pregador do Evangelho entre os israelitas e depois, com mais precisão, entre os gentios. A nossa leitura bíblica, como alguns dizem, em classe, está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 17, que daqui a pouco faremos menção deste texto. Mas apresentamos antes o nosso esboço, que é sempre constituído de 3 subtítulos esse para o desenvolvimento da nossa lição, sendo que o ponto controvertido de agora, segundo o primeiro subtítulo, é o dia do descanso, ou o sábado. Depois, o segundo subtítulo, Israel e a Igreja. E terceiro, o destino final dos incrédulos. E esses 3 subtítulos, de si mesmo, cada subtítulo já seria uma lição completa. Mas estamos só apresentando, mostrando que há questões controversas e precisamos ser de um mesmo parecer, de um mesmo entendimento. As Escrituras são as mesmas. Então, se observarmos a palavra de Deus, vamos entender que há uma posição correta e não precisamos estar tão diferenciados no entendimento. Mas nisso, vamos entrar na nossa lição, apresentando primeiro este fato que nós colocamos como introdução. O texto está em tela. Considerando que, de modo algum,
esgotamos as chamadas questões controversas, restando ainda inúmeros temas bíblicos que servem a diferentes e até contraditórias interpretações no meio evangélico, e em torno dos quais são erigidos sistemas doutrinários que afetam o entendimento de outros assuntos. Prosseguiremos com o tema na presente lição. Desta vez estudaremos as posições conflitantes com respeito ao dia do descanso, a relação entre Israel e a Igreja e o destino final dos incrédulos, destacando onde se aproximam e onde se afastam das Escrituras Sagradas. Então, observem, nunca vamos cessar disto, porque são muitos segmentos doutrinários, sim, são muitas as instituições religiosas que tomam textos que são interpretados em particular por cada uma dessas instituições. E poderia ser dito que é em um número indeterminado, mas um grande número na verdade. Consideremos que, se tratamos de questões controversas, o conselho de Paulo para Timóteo é justamente, ou seja, evitar tudo isso, se prendendo mais ou estudando mais aquilo que as Escrituras trazem. E a colocação de Paulo para Timóteo, neste texto do capítulo 3, a partir do verso 14, está assim em tela para nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí está o texto. Queremos estar mais corretos ou dentro da perfeição das Sagradas Escrituras? É meditar nas Sagradas Escrituras continuamente. Palavra que também foi dita, por exemplo, a Josué, naquele tempo tão antigo de milênios atrás. Medita na lei, de dia e de noite, assim fazendo, prosperarás no teu caminho e diligentemente te conduzirás. Então, Deus falando no passado, para estar atento às Escrituras, e agora, mais recente, Paulo dizendo a mesma coisa para Timóteo. As Escrituras podem fazer-te sábio e dar entendimento. Assim, passando para o nosso estudo, no primeiro subtítulo, o dia de descanso, o chamado sábado do Senhor, que é a expressão bíblica, na verdade. Assim, coloquemos que em um primeiro parágrafo desse subtítulo, primeiro, o dia de descanso, temos em tela o texto que nos diz: a questão do dia de descanso é discutida sob dois aspectos. Se o cristão ainda precisa observar um dia de repouso e santificação para Deus, de um lado estão aqueles que afirmam que a guarda de um dia de repouso pode ser remontada ao princípio, quando o próprio Deus descansou de toda a sua obra, abençoando e santificando o sétimo dia,
e que sob o concerto do Sinai, a guarda desse dia também foi chamado de sábado, que significa cessação ou repouso. Foi revelada como um mandamento de Deus e, portanto, possui caráter moral e eterno. Ainda deve, nesse pensamento, portanto, ser guardado sob a vigência do Novo Testamento. Uma segunda posição é daqueles que afirmam que o significado e a observância do sábado teria sido transferidos para o primeiro dia da semana, por ter sido este o dia da ressurreição do Senhor Jesus, consagrando, segundo entendem, como o sábado cristão, chamado posteriormente de domingo, que significa dia do Senhor. Por fim, há aqueles que, embora sustentem a necessidade de observar um dia de repouso, basta que este seja um dia qualquer da semana. A definição de sétimo dia, para tal, sendo um aspecto cerimonial da lei e apenas uma figura esclarecido sob o Novo Testamento. Então, o que está colocado aqui, uns dizem que tem que ser guardado dentro daquilo que Deus colocou, então tem que ser continuado, e outros dizem, não, agora é um outro dia, o primeiro dia da semana que ganhou o nome de domingo, dia do Senhor, sábado, e dia do Senhor, domingo. Dia de sábado, na verdade, não é dia do Senhor, é dia do descanso, e o domingo, dia do Senhor. E consideremos a expressão que temos em Hebreus capítulo 4, versos 3 a 6, quando, num alerta para nós, temos o escritor de Hebreus lembrando de que estas coisas da lei têm o seu aspecto figurado e a realidade se mostra no sentido espiritual. Assim como temos a festa da Páscoa, que era de um jeito no passado e agora é de outro jeito, na Santa Ceia do Senhor Jesus. Jesus trocou os símbolos. Ele tem autoridade para isso. Ele é o Senhor. Então, ele fez isso, determinou assim. Mas agora, o escritor de Hebreus diz, no verso 3 a 6, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então nós estamos vendo aqui um dia que Deus determinou, um sétimo dia. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o descanso. Dia também chamado do Senhor, não na letra sábado, mas no modo de falar corriqueiro do povo de Israel. Sábado, dia de repouso, um dia consagrado ao Senhor. Mas observe a colocação aqui. Se a lei colocava um dia sétimo,
para descanso. Entretanto, as Escrituras agora colocam que o sábado, o dia do descanso, não se entra nele de um passar de noite para dia, de tirar uma folhinha do calendário o próximo dia ou um dia mais além. Nada disso. Entra-se no dia do repouso, o dia do Senhor, pela obediência, olha aí, e pela fé. Precisamos entender isso. E a palavra de Hebreus vai dizer justamente isso. Quem está crendo em Jesus, quem está já debaixo do manto redentor, do sacrifício de Cristo Jesus, já está em paz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observe, Ele é o príncipe da paz, que tirou de nós a condenação e deu-nos a paz na justificação pelo seu sacrifício em remissão da nossa alma. Pronto. Então, sábado, 7º dia, não teria nada a ver com um dia de folhinha, um dia da semana. É espiritual, ainda que no passado se guardasse fisicamente. Mas agora, quantos estão lutando dizendo que é sábado, que é domingo, tem que guardar, não é sábado nem domingo, é um dia qualquer. Mas na verdade, espiritualmente falando, uns já entraram por estarem na fé e na obediência à vontade de Deus, obedecendo não na letra, mas no espírito, como Jesus disse mesmo: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, repouso, sábado para as vossas almas. Então, o sentido é totalmente espiritual. E aí, o que teria dentro do comportamento humano guardar um dia, outro dia, o sábado, o domingo, a segunda, a quarta-feira, a quinta-feira? Então, espiritualmente, precisamos estar mais atentos no verdadeiro sentido de sábado. E se querem falar do princípio, olha o princípio. Ao sábado se entra e não se sai dele. Deus disse, consagrou aquele dia, o 7º dia. Então foi uma entrada, mas ele nunca terminou como os outros dias. E foi o primeiro dia, passando a tarde e a manhã. Depois veio, e passou a tarde e a manhã, o 2º dia, passou a tarde e a manhã, o 3º dia, assim, o 4º, o 5º, o 6º, mas na hora do 7º, e veio o 7º dia, sábado, mas você não vê falar, e passou a tarde e a manhã, o 7º dia. Não, ele é apresentado, é dado entrada ou conhecimento desse dia, mas não tem fim. E a palavra no Novo Testamento vai dizer, o descanso é fé e paz em Cristo Jesus, é obediência à vontade de Deus, ou aos seus mandamentos. Assim, um segundo parágrafo agora em tela, é evidente que os sabatistas têm razão quando se apegam ao 7º dia, como aquele definido por Deus para a guarda do sábado, e protestam contra a guarda do domingo. Por mais que eventos de importância fundamental para a nossa fé, como a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito em Pentecoste, tenham de fato ocorrido no primeiro dia da semana, não encontramos nas Escrituras nenhuma indicação de que a mudança do dia de repouso ocorreria ou teria ocorrido em função desses eventos. Os cristãos podiam se reunir tanto no sábado, como no primeiro, como em qualquer outro dia, ou mesmo todos os dias da semana, isso indistintamente, porque agora tinha o entendimento do descanso espiritual, a salvação, a paz conquistada pelo sacrifício remidor de Cristo Jesus. Então, percebam isso. E como dizia o sabatista, tem razão? Sim,
porque eles estariam zelando por um dia, sábado, terceiro ou sétimo dia, sábado, enquanto houve alguém que mudou, contrariamente às Escrituras, aí dando razão a eles de reclamarem de um dia que Deus não constituiu. E assim a falha em nós, cristãos, quando guardamos um dia que Deus não mandou guardar, porque deduzimos alguma coisa. A dedução não é mandamento de Deus. O nosso parecer, o nosso entendimento não é a expressão bíblica. Precisamos ter cuidado e melhorar o nosso entendimento. E assim, vamos observar. Temos muitas expressões bíblicas sobre o dia do descanso. E assim, que poderíamos ler de tantos textos aqui apresentados, mas vamos ler Marcos no capítulo 16, quando coloca para nós de uma forma bem clara esse aspecto da citação de um primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, diz o verso 2, e vem a descrição das mulheres que tiveram a revelação, quando um anjo lhes apareceu, não estou lendo todo o texto, e dizendo para elas que Jesus não estava mais ali, naquele sepulcro, porque tinha ressuscitado. E o verso 7 diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Pronto. Mas por que as mulheres foram no primeiro dia ao sepulcro? Porque é o dia que podiam ir. O sábado não podiam estar se movimentando e nem fazendo um trabalho, como elas queriam, de ungir o corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus não foi ungido, nem lavado depois da sua morte. Da cruz tiraram rapidamente e de forma apressada colocaram no sepulcro, porque o horário já era terminado do dia de sexta-feira, entrando já o dia consagrado do sétimo dia, o sábado para o judeu. Então observe bem, por que primeiro dia? Nada de algo novo, é uma necessidade, porque no primeiro dia da semana voltava a movimentação natural, e no sábado, sétimo dia, descanso. Então, aí está, não justifica chamar que um primeiro dia vai sumir sendo o dia do Senhor. Não, é dia da ressurreição de Jesus. É dia das primícias, que precisamos estudar melhor lá em Levítico, no capítulo 23. Mas também, considerando das ordens e outras coisas, normas colocadas na lei e agora para os gentios, pronto, aí há uma mudança. Que mudança? Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o verso 19 a 20, primeiramente, quando após, ou numa reunião dos apóstolos, chegaram a uma conclusão. Primeiro, 19 e 20, falando Tiago assim, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E mais à frente, o verso 28 e 29, está escrito para nós, conferirmos, na verdade, aqui é a resolução daquela reunião. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos
e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Aí está. Aí está. A resolução no Novo Testamento dos apóstolos, e pareceu bem ao Espírito Santo, não colocar para os gentios, os novos cristãos que estavam se agregando à igreja ao crerem em Cristo Jesus, não lhes impôs nada, não tinha nem dia para guardar, nem sétimo, nem um domingo, nem uma quarta, nem uma quinta, dia nenhum. Então, estamos contrariando o decreto dos apóstolos, quando ele disse, o que é preciso fazer? Nada de guardar dia e o outro, está escrito aqui. Mas sim, repito o verso 29, que diz, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Aí está, o mandamento é esse. Agora, o que adianta guardar sábado, ou domingo, ou outro dia qualquer, se eu não tenho zelo pelos mandamentos que aqui estão expressos, principalmente o que está relacionado à idolatria. Observe no meio cristão, existe mais idolatria do que tudo. Que diríamos, vamos guardar um dia, vamos entrar para o céu porque guardamos um dia, seja ele qual for. Não vamos entrar no céu se não observarmos aquilo ali, principalmente idolatria, no que a maioria dos cristãos estão envolvidos e perdendo a salvação, porque contraria o mandamento de Deus, e não há autoridade nenhuma nesta terra que possa mudar aquilo que Deus escreveu. Nem um tio dessa palavra cairá por terra. Aí está, amado professor, que vai estar depois ministrando essa lição, porque esse é o nosso objetivo, está aí colocada a palavra de Deus. E muitos textos poderiam ser colocados para vermos que dos gentios não se cobrava nada disso, que hoje é uma disputa e uma determinação. Mas continuemos. Temos ainda um terceiro parágrafo nesse primeiro subtítulo, o dia do descanso, e está em tela. E vejamos o que está escrito. A posição dos que defendem a guarda de um dia literal de descanso opõe-se, por assim dizer, àqueles que consideram que, embora as Escrituras consagrem a guarda de um dia regular como o sábado, a lei trouxe à tona uma realidade espiritual mais elevada, formalizando o sétimo dia da semana para este fim, ao instituir dias independentes do ciclo semanal para solenidades anuais, santas convocações que também deveriam ser considerados como sábados. Elas são as palavras de Levítico, capítulo 23. Vou apresentar daqui a pouco uma argumentação. Ou seja, continuando a ler o texto, o Senhor desejava inculcar fortemente o entendimento de que Ele queria que seu povo participasse também do seu repouso. Os sábados servindo de convite para esta bênção, não só entrariam nele, de fato, aqueles que crescem e fossem obedientes. Este repouso representa a mesma aspiração da igreja, uma vez que a Escritura afirma que restam alguns que devem entrar nele. Entrada essa que obtemos pela fé e obediência em Cristo Jesus, mais seguramente do que pela guarda de um dia, qualquer da semana. Portanto, consideremos, primeiramente, Levítico, capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico. E os versos 3, 7, 8, 10 e 11, 15, 16, 21, 27, 32, 35, 36, 37, 38.
quase todo o Levítico 23 apresenta festas que Deus determinou, começando no dia 14 do primeiro mês dos judeus, dia 14, e depois outras solenidades mais, tudo expressa ali em Levítico 23, e que, se o dia é determinado, 14 do primeiro mês, que dia é 14 do primeiro mês? Depende de ano em ano. Depende de ano em ano. Mas, aí que está o ponto. Qualquer que fosse o dia 14 do primeiro mês, não importa se é o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo dia, sábado para os judeus. Por exemplo, se caísse numa quarta-feira, já não é mais quarta-feira. O dia 14 do primeiro mês dos judeus é o dia da Páscoa, então não é quarta-feira, é sábado. Mudava-se o calendário desta forma, ou seja, todas as solenidades aqui apresentadas e que tinham um determinado dia estabelecido, principalmente, vamos dizer, os que têm data definida, 10º dia do sétimo mês, 15º dia do sétimo mês. Olha, dia 10, dia 15, se um caiu no sábado, o outro não cai. E pode acontecer dos dois não estarem caindo no sábado, mas como a solenidade era determinada para o dia 10 ou dia 15, o dia 10 era sábado e o dia 15 também era sábado. Então não era passando 7 dias o sábado, passando 7 dias era o outro sábado. Não. Ou seja, qualquer solenidade, qualquer coisa que envolva uma festa diante de Deus, uma ação de graças, qualquer outra coisa comemorativa, aquele dia é dia de ser guardado como um dia santo, um dia consagrado a Deus, o sábado espiritual. E para quem está na fé, todo dia é dia de Deus. E, portanto, é dia de ser comemorado com alegria e reserva em santidade. Mas como tudo isso é figura, temos ainda Colossenses capítulo 2, em que ali Paulo fala de uma forma firme, categórica, querendo dizer para todos nós, parem de discutir sobre essas coisas, como se o reino de Deus fosse comida ou bebida, ou dias da folhinha. Não. Colossenses 2, versos 16 e 17, coloco para nós: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras ou figuras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O importante é Cristo Jesus. Então aqui desmorona tudo. Paulo dizendo, tudo isso era figura. Ninguém vos aperte, vos inquiete ou vos pressione quanto ao dia para ser guardado. Que tudo isso é sombra e a figura. Então, erramos se não temos esse entendimento. E que falaríamos ainda, voltando a Hebreus capítulo 4, já lemos até o verso 6, mas está aí, desde o verso 1 até o verso 11, uma argumentação forte de que é o sábado, que dia é esse, ou o que significa. Já lemos até o verso 6, continuo a ler do 7 até ao 11, que assim diz para nós as Escrituras. Tendo dito que muitos não entram no sábado de Deus, no repouso de Deus, porque são desobedientes e incrédulos, o verso 7 diz: determina então Deus outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração,
porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí pronto, desmorona toda essa ideia visível, física e humana, ou controle ou normatização dos homens. Nada disso é o correto. Há uma ordem espiritual, há um dia espiritual que Deus chama hoje. Qual é o hoje? Bom, o ontem já passou, o hoje é hoje, ou é amanhã, ou é depois, e a palavra diz, que dia é esse hoje? É o dia em que Deus fala, e se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Agora Deus fala que dia? Qualquer dia, em qualquer momento. Portanto, se Deus nos falar, ou pelas Escrituras fomos alertados, não vamos endurecer o nosso coração, porque se endurecermos, não entraremos no sábado de Deus, no repouso de Deus, enfim, na eternidade com Deus. Ou seja, falhamos ficando procurando e viver um dia físico, humano, e não entender o mandamento. É comunhão com Deus. Esse dia é dia de Deus, é dia de descanso, é dia de salvação. E indo para um segundo subtítulo, Israel e a Igreja, vamos considerar agora que, infelizmente, muita gente se confunde, dizendo que Israel é Israel, Igreja é Igreja. Um povo de Deus ali, um outro povo de Deus aqui. Errado. Deus só tem um povo. Se existiam dois povos no passado, Deus desmoronou o muro da separação e construiu um povo só, que é a Igreja, e que são dela participantes gente de todas as tribos, todos os povos, todas as nações e todas as línguas. E não só um Israel carnal, mas todo aquele que em todo mundo ouve a palavra de Deus e a põe em prática, é admitido como povo de Deus. Igreja é a nossa linguagem entre os cristãos aqui, mas dentro das Escrituras, o Israel espiritual de Deus. E assim, indo para o primeiro parágrafo, nesse segundo subtítulo, Israel e Igreja, em tela está a relação entre Israel e a Igreja, é discutida principalmente sobre dois aspectos. Uns afirmam que Israel continua sendo o povo de Deus em distinção à Igreja. E apesar de sua rejeição majoritária a Jesus, eventualmente a nação se converterá e todas as promessas feitas no passado se cumprirão nela. Outros entendem que Israel foi rejeitado por Deus como nação e a Igreja, formada tanto por gentios como judeus, é o verdadeiro Israel e, portanto, a depositária de todas as promessas feitas no passado a este povo. Um dos problemas mais críticos nessa discussão está no fato de muitos julgarem Israel e a Igreja como dois povos distintos, esquecendo de que Deus possui apenas um povo formado pelos eleitos, predominantemente judeus sobre a antiga aliança e predominantemente gentios sob a nova aliança, mas sem exclusão de um grupo ou de outro sobre qualquer dispensação. Tanto a palavra Igreja é uma designação cabível para Israel, uma vez que apenas é a forma grega usada no Novo Testamento para congregação, ajuntamento ou assembleia, como
a igreja de Cristo é chamada propriamente o verdadeiro Israel, uma vez que aos judeus eleitos, segundo a graça, foram agora somados os gentios, como estranhos que eram ao Deus verdadeiro e ao seu povo, mas que, pela mesma graça, se tornaram membros da família de Deus e co-herdeiros com os judeus. Aí temos a expressão bíblica que queremos chamar bem a atenção. Quando existiu Israel no passado, povo de Deus, na figura do passado, ali mesmo nem todos eram povo de Deus. Tinha um povo carnal, uma nação carnal, mas nem todos eram de Deus. Aí vemos a destruição que houve, porque a maioria se desviou na idolatria. E assim, num momento só, 10 tribos foram destruídas pela Assíria. Por quê? Tinham o título de Israel, mas não eram de Deus, estavam presos a Baal, a Moloque, e a outros ídolos mais. E Deus avisando, pronto, até que não houve mais jeito e rejeitados totalmente. 10 tribos. E depois vem Israel, da representação de Judá e Benjamim, o que sobrou das 12 tribos de Israel, e Deus outra vez, estão desviados, estão na idolatria, e os ídolos não são nada, Deus é um só, existe só um Deus, eu sou a rocha eterna e não há outra. Deus falou tão claro, tantas vezes, em especial por Isaías, mas o povo não ouvia. E por fim vem o desastre da destruição do reino de Judá, ao ponto de sobrarem uns poucos milhares que estão ainda colocados no cativeiro babilônico. Entendamos isso. Agora, quando chega o Novo Testamento, Jesus prega ao povo amado, veio para o que era seu e os seus não o receberam, pelo que também foram rejeitados. Promessa e alerta esse, ou aviso e antecipação do que aconteceria quando temos o livro do profeta Oséias. Não é meu povo, isso aí não é meu povo, mas entretanto, virão muitos de todo lado, de quem se diz não são povo de Deus, mas eu direi, são meu povo, e eles dirão, o Senhor Deus é o meu Deus, referindo-se a Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Colocando mais ainda nessa argumentação, e precisamos estar atentos para tudo isso. Todo estrangeiro que viesse para Israel e quisesse cultuar e ter o Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como seu Deus, tinha que ser recebido como natural da terra. Pronto. Aí nós vemos que o povo de Deus são aqueles que creem nele, que querem servi-lo. E ali mesmo no Israel antigo, muitos eram rejeitados. Assim Deus aceitou a Ruth, Deus aceitou a Raabe, Deus aceitou a Naamã, Deus aceitou a tantos que a gente não conhece, que vieram para servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na representação figurada antiga. Agora no Novo Testamento, agora a porta está aberta para todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é o povo de Deus, que é composto de quem? As israelitas que creem em Jesus, que guardam a fé em Jesus, que aceitaram o Messias, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, João capítulo 1, e os gentios que vieram, a eles também foi dado a adoção de filhos, conforme Gálatas capítulo 4. E a igreja é agora sem acepção de pessoas, é todo aquele que crê, todo aquele que é batizado em nome de Jesus. E aqueles que nos ouvem e que provavelmente vão estar ministrando diante de uma classe, temos vários textos aqui. Atos capítulo 7, verso 38, é só a lembrança que
no Novo Testamento, no caso especial de Estevão, ele cita a comunidade dos salvos, chamando de congregação ou ajuntamento do povo de Deus. E a palavra é ajuntamento, congregação, que logo depois nós vamos ver em outros versículos, na citação de Pedro, de Paulo e outros escritores como Tiago e Judas, povo de Deus, igreja. E depois Apocalipse, a multidão do Israel de Deus, é gente de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, todas as nações. Esse é o povo de Deus. E o Israel carnal continua carnal, ou seja, rejeitando o Messias, é uma nação como outra qualquer, no sentido de não ser povo de Deus, espiritualmente falando. Agora, se eles se converterem, lógico, qualquer um que se converter ao Evangelho de Cristo Jesus é recebido como descendência de Abraão para as coisas espirituais e eternas. Já em João capítulo 10, verso 16, vejamos esse verso. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, julgando a Jesus como não de Deus, porque não guardava o sábado. Não guardavam o sábado de Deus como eles entendiam, mas Jesus guardava segundo a exatidão das Escrituras. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então não era o sábado que eles queriam e nem o que Deus estava apontando, porque depois sim, é o repouso na fé e na obediência àquilo que Deus manda. E Jesus entra no seu repouso depois de cumprir a missão de redenção das nossas almas, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando e indo para a glória. Agora está no descanso, e descanso eterno, o sábado eterno de Jesus. É o que nós precisamos entender. Vamos estar indo para Efésios capítulo 2, verso 11 a 19. Mais argumentação de Paulo, agora dessa vez em Efésios, quando diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E o finalmente, verso 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pronto, aí está. Israel e igreja. A igreja é espiritual e o Israel de Deus é espiritual. Agora, o Israel carnal é carnal como outras nações mais. E tanto o Israel carnal como outras nações, todo aquele que se converter a Cristo Jesus, pronto, vem para compor a igreja, o Israel espiritual de Deus, o povo de Deus, e também chamados de filhos de Deus. E assim, teríamos ainda outra passagem que o professor pode escolher e apresentar
diante da classe na sua ministração. E indo para um segundo parágrafo, ainda nesse subtítulo Israel e a Igreja, temos o texto que podemos ler. Muitos também avaliam desproporcionalmente a rejeição ao Evangelho por parte da maioria dos judeus. Este acontecimento não significa que Deus tenha rejeitado o seu povo, mas sim que nem todo judeu pertence ao povo eleito. De fato, em todo o tempo, apenas uma minoria, um remanescente, é que podia ser contado como verdadeiros filhos de Abraão, aqueles dentre os judeus que não eram apenas segundo a carne, mas criam e obedeciam ao Senhor. Esses que não pertenciam ao remanescente foram os mesmos que rejeitaram o próprio Filho de Deus, ao passo que os eleitos, segundo a graça, creram no Evangelho. E assim a oliveira, a figura que Jesus deu, ou Paulo também citou, e nem todos foram cortados. E consideremos ainda a previsão de que, antes do fim, muitos deles podem se converter e tornarem-se a ser enxertados. Se eles forem desobedientes e arrancados da oliveira verdadeira, e os gentios foram, aí sim, enxertados, mas poderoso é Deus para receber muitos, ou todos até, dos atuais judeus segundo a carne, para serem povo de Deus, se converterem a Deus. Mas estão com fé em Jesus? Vai lá para ver. Não, é um povo com outro povo qualquer, no sentido de não crerem em Jesus, estarem naquele entendimento que o tem, obedecendo a lei ou não, ou alheios, como muitos israelitas do passado mais remoto também foram alheios e desobedientes ao que Deus falava ou ao que Deus mandava que os profetas falassem em seu nome. Portanto, continua a mesma coisa. Se dizem ser judeus, são, se forem segundo a natureza carnal de Abraão. Nisso, sobre eles, tem um particular, porque são herdeiros das promessas de Deus naquilo que se diz a respeito a Abraão. Por exemplo, a terra lá. Aquela terra é de quem? Todo mundo diz que é desse, daquele, daquele outro. Mas se você ler nas Escrituras, Deus diz que aquela terra é dos descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Por isso essa briga toda. Agora, observem, vamos dar tempo ao tempo. O que vai acontecer daqui a uns anos? Fica aí para os mais novos acompanharem. Aquela terra foi dada por Deus à descendência de Abraão. Na verdade, é uma terra física, é neste mundo, então para os que estão neste mundo, na sua vida carnal, apesar de serem descendentes e, repetimos, carnais, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas os que são agora da ordem espiritual, eles não lutam por aquilo, eles têm que olhar para o alto, para o céu, para a eternidade, e não para essas coisas que brevemente vão passar. A terra que agora existe não existirá mais. Uma palavra já de Isaías 51, e temos Pedro e Apocalipse dizendo que haverá um fim. E textos bíblicos estão aí colocados para nós analisarmos. Estarei considerando tão somente o Romanos, no capítulo 2, verso 25 a 29. Texto esse que diz, lemos o texto bíblico. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra
e circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu, o povo de Deus, o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí tem um paralelo do passado que podemos aplicar hoje, quando multidão de israelitas discutiam com Jesus e diziam: nós temos por pai Abraão. E Jesus olhou para eles: não, vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão não comportou-se desse jeito, vocês querem me matar, então vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio. Foi Jesus que disse publicamente. Então, todos os que rejeitam o Cristo Jesus são filhos do diabo, não são povo de Deus, nem Israel de Deus, no sentido que Deus quer falar, que é em espírito e é em verdade. Agora, qualquer um, por maior transgressor que seja, ou profano que seja, se arrepender, que misericórdia de Deus é esta, achará lugar de salvação. João Batista repreendeu os escribas e fariseus dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eles vinham para o batismo de João, estremecidos com a pregação de João. O machado já está colocado à raiz das árvores, a que não der fruto será cortado. E os fariseus entenderam, escribas entenderam e vieram para ser batizados. Nem todos, mas alguns vieram. E João Batista não os poupou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, apesar de tudo que vocês são, haverá salvação se vocês se arrependerem verdadeiramente e, após esse batismo, tiverem um novo comportamento. Assim, passando por fim ao último subtítulo, o terceiro, o destino final dos incrédulos. Nós temos uma situação tão vexatória. Existe uma precisão bíblica, existem formas figuradas de falar, existe o que o povo diz e que as muitas diversidades de pensamento dizem. Onde estão os incrédulos, os mortos? E no final, o que vai ser dos incrédulos? Se os salvos vão subir para o céu e os incrédulos? Aí cada um coloca num lugar, em limbo, em purgatório, em inferno, em uma outra situação, que muitos até chegam a dizer vivos, quando na verdade está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Até Adão e Eva, para eles foi dito: no dia que comeres do fruto proibido, certamente morrerás. E todo mundo achando que Adão e Eva não morreram, não entenderam o sentido. Fisicamente estavam ainda vivendo no jardim do Éden, após comer o fruto, mas já estavam cortados da vida, desligados de Deus. Deus é vida. O estar desligado de Deus significa que já entramos na área da morte. Foi só esperar o tempo. E Adão foi com 930 anos de idade. E agora o negócio abaixou tanto que o Salmo diz 70 anos é a nossa idade hoje. Mas vejamos o primeiro e único parágrafo desse subtítulo. Terceiro, o destino final dos incrédulos. E em tela o texto diz: o destino final dos incrédulos é um tema que dificilmente poderia ser discutido de forma isolada, pois a posição que defende que a condenação final dos perversos será de sofrimento eterno e consciente está atrelada ao falso pressuposto de que o homem possui uma alma imortal. E sobre isso falamos extensamente na lição de número 4.
Partindo então do conhecimento já estabelecido de que o homem é uma alma mortal, que não sobrevive à morte do corpo num estado intermediário, acrescentamos que o salário do pecado é a morte, isto é, a privação da vida. E ao passo que para aqueles que morrerem em Cristo, resta a esperança da ressurreição para nunca mais morrerem. Para os que morrerem ou morreram na incredulidade, haverá a segunda morte, ou uma ressurreição, mas para a condenação, para a vergonha e o desprezo eternos. E os mortos que nela se achavam serão aniquilados e a sua memória obliterada, cancelada para sempre. Morte é morte, e não é uma questão de viver em tortura eternamente. Deus não tem esse modo de agir, de falta nenhuma. Se a palavra diz é morte, ou haveria uma situação de condenação eterna, que a pessoa vai estar eternamente vivo e sofrendo a consequência dos seus atos. Não existe isto, porque a palavra diz mortos. Morto é morto, não sofre mais nada. E assim temos vários textos apresentados em tela, como Ezequiel capítulo 18, Romanos capítulo 6, palavras essas primeiras que falam claramente: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que transgredir como Adão transgrediu, ao transgredir, já estava a sentença já antecipada, certamente morrerá. E temos nas Escrituras vários textos falando que aquele que anda errado nesse mundo, contrário aos princípios de Deus, não terá vida eterna, não terá vida eterna, então terá uma vida perecível. E a Escritura diz: serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda e definitiva morte. Assim, João capítulo 5, temos um texto para nós, que diz para cada um de nós, lembrando dessas coisas que as Escrituras colocam bem claramente para nós, que Jesus falou no passado. Vou ler ainda o verso, 28 e 29. Está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E qual é a condenação? Se formos ver em Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, haverá a ressurreição de justos e injustos e a separação definitiva. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para o outro vai ser dito: ide malditos, para o fogo eterno, destinado para o diabo e os seus seguidores. Mas vamos ler assim Apocalipse 20, que aqui está bem mais extenso e também bem claro, a posição e, digamos assim, destino final dos incrédulos. Capítulo 20 de Apocalipse. Ainda que Apocalipse para muitos é um ponto difícil, aqui está claro, quando diz, verso 11 do capítulo 20 de Apocalipse, e o título é o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Inferno aqui é sentido de sepultura,
sim, sepultura, ou seja, a morte e a sepultura deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, repito, que é a segunda morte. Palavra essa que é confirmada no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 8, quando diz, observem, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? É o que está escrito da parte das Escrituras, e é o próprio Jesus falando que quem não for aprovado vai ser então condenado e estará na morte definitiva, aqui chamado de segunda morte ou morte definitiva. Muito bem, tudo isso colocado para nós entendermos esses 3 pontos que propomos estar falando nos subtítulos desta lição. Concluindo, então, o estudo das questões controversas nos mostra que ainda há muitos assuntos cuja compreensão requer maior amadurecimento por parte daqueles que estudam as Escrituras e defendem determinadas posições, se desejamos um dia chegar a um consenso doutrinário entre as igrejas evangélicas. Agora, observem, muitos não estão estudando as Escrituras, preferem estudar os comentários, os livros que dizem a respeito, mas não vão à fonte. E os escritores são milhares, então a diversidade é grande nos pontos de entendimento sobre as Escrituras. Um só é o certo, se for certo, ou todos estão errados. E a verdade continua pertencendo a Deus e a nós a confusão de rosto. Aí está colocada as Escrituras para nós analisarmos. Assim, consideremos, estudamos o dia de descanso, ou chamado sábado, é para guardar ou não, e vimos que Deus não fala mais de um dia físico, fala de um dia espiritual, que é no sentido da redenção. Em Cristo Jesus, descanso esse que é alcançado por aquele que de fato crê em Jesus, ou que é da fé e da obediência a Deus. Israel e a igreja é o mesmo povo, no sentido do que Deus chama Israel, o que Deus chama igreja. São os fiéis da terra, que são Israel e a igreja de Deus. Outros podem ter título de igreja ou título de Israel, mas se não estiverem nos princípios de Deus, Deus não os conhece, de forma nenhuma. Vai voltar a palavra de Osés: Lo-ami, não é meu povo, dizem ser, mas não são. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora são palavras de Jesus. E o terceiro subtítulo, o destino final dos incrédulos. Quem for incrédulo não entrará no reino de Deus, mas serão lançados às chamas do lago de fogo e enxofre, onde é ou está, onde vão estar na situação de mortos, porque ali é para os que vão morrer de forma definitiva, rejeitados para a vida. E assim, disso tudo, temos ainda o texto áureo. Paulo falou disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E quem dá o testemunho da palavra de Paulo é Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3 e no verso 16. Assim, amados irmãos, professores, aqueles que vão usar este texto, essa lição,
Que Deus nos abençoe e você pode, até mesmo no seu conceito, melhorar esses fatos, mas não se afaste da verdade das Escrituras. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Somente olhar a Ti, Senhor. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.